Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sou o professor Brandon e estou retornando aqui para mais uma aula de literatura. Agora falar sobre o modernismo no Brasil. Modernismo Bom, gente, brasileiro. Antes de começar essa aula sobre o modernismo, a gente precisa alinhar dois fatos para compreender o que foi o modernismo num todo, né? Primeiro, a gente precisa entender o que foram os movimentos anteriores ao modernismo, ou seja, o pré-modernismo e também o parnasianismo. O parnasianismo vai ter um papel muito determinante, na verdade negativo, aqui nessa proposta modernista. E também a gente precisa compreender o que foi a Semana de Arte Moderna, porque a Semana de Arte Moderna é o evento que rompe com toda a lógica literária e também artística que você vê no Brasil, inaugura uma nova tendência de literatura e também um novo conceito de arte e de pensamento intelectual no Brasil. Então a gente precisa compreender um evento e os movimentos literários anteriores. Mas a gente também precisa compreender o contexto histórico no qual a cidade de São Paulo estava inserida. Por que a cidade de São Paulo e não o Brasil no todo? A gente está falando ainda do começo do século XX. E se a gente fala do começo do século XX, a gente está falando de uma ideia de Brasil e progresso que está muito linkado ainda com a cidade do Rio de Janeiro, né, capital federal até então, e a cidade de São Paulo, que era todo o retrato do progresso, do desenvolvimento, de todo aquele projeto de megalópole que é até hoje a cidade de São Paulo. Então, nessa São Paulo dos anos 20 e os anos anteriores, a gente vai encontrar bastante o reflexo da ambiguidade social, ou seja, várias classes sociais formando a população paulistana. A gente vai ter a aristocracia cafeira, ou seja, os proprietários das fazendas de café dominando de alguma forma a economia e também detentores do poder político da época, certo? E muito envolvidos com a política. E aí a gente vai ter a classe burguesa, ou seja, uma classe que está ascendendo com os vários meios de produção que estavam sendo desenvolvidos à época. E para produzir a riqueza dessa classe burguesa, a gente vai ter os operários, que vão ser uma classe das mais diversificadas possíveis, porque a gente vai ter uma parcela de imigrantes, principalmente italianos, né? Vai haver um fluxo migratório muito forte em São Paulo naquela época, e principalmente os italianos e também outras etnias da Europa, mas em suma os imigrantes italianos vão dominar. A gente vai ter os caboclos e os escravos, ou seja, já que eles tinham apenas duas opções: se lançar ainda aquela escravidão consentida nas fazendas de café, né, e também em outros meios rurais dentro da cidade de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ou se tentar se lançar aos grandes centros urbanos, num primeiro momento marginalizados, mas no segundo momento aceitando aquelas condições de trabalho bem degradantes que a indústria oferecia para ela. E nesse cenário a gente vai ter o quê? Um pequeno reflexo daquela ideia de avanço, de progresso, ou seja, a gente vai ter automóveis nas ruas, que não vai ser aquela ideia ainda de carro popular, né? O Celtinha 2012 rebaixado, mas vai ser carros que estão ligados a uma classe muito privilegiada. Então vai haver carros, mas vão ser importados e eles vão pertencer a uma parcela mínima da população que pode ter acesso a esse bem de consumo. A gente vai ter os bondes elétricos, ou seja, ali o retrato do transporte coletivo à época, né? Os apitos de fábricas. E aí é importante a gente lembrar, hoje, por exemplo, na cidade de Curitiba, a gente tem o SIC, né? A Cidade Industrial de Curitiba e tal, ou seja, um bairro voltado para reunir as indústrias, né? Mas à época as indústrias elas ficavam dentro dos grandes centros, então elas ficavam próximas das praças, dos parques, dos edifícios comerciais e residenciais, né? Então as fábricas estão dentro dos grandes centros. Se vocês pegar, por exemplo, aqui em Curitiba, bem aqui perto de onde eu moro, se vocês pegam a fábrica da Fiat Lux e outras indústrias bem aqui no centro, bem próximo ali da PUC, da rodoviária. Então vai ser um momento em que as indústrias estão inseridas dentro das cidades. E isso vai ser o que? O retrato dessa velocidade do mundo urbano, ou seja, o mundo funcionando com uma outra ideia de desenvolvimento, outra ideia de tempo, ou seja, um mundo mais ágil, mais a favor da ideia de produção, riqueza e economia. E o capital vai vir de todo esse processo industrial, né, que vai ter uma produção em massa e muita mão de obra barata para se produzir, vai ter a riqueza do café, ou seja, o café como uma espécie de matéria-prima de primeira ordem, né, contribuindo para a economia não só de São Paulo, mas do Brasil, e os primeiros arranha-céus. Então a gente vai ter alguns empregos
voltados muito mais para o comércio, para a administração, para as cifras, né, para os números em si, para ajudar nessa produtividade. Então a gente vai ver um cenário de São Paulo não mais ligado àquela arquitetura colonial lá do século passado, mas uma cidade em ascensão e em crescimento constante. Mas dentro de todo esse cenário de evolução, a gente vai ter um cenário de contestação, né? A gente vai ter um pouquinho do fruto da imigração italiana, o pensamento anarquista recorrente dentro dos círculos operários, ou seja, vai haver muita contestação diante das condições de trabalho, e a gente vai ter a primeira greve geral no Brasil, ou seja, a primeira greve que impõe as condições de trabalho e que se discute a possibilidade de um proletário ter o mínimo direito, e um direito ligado não só a uma legislação, mas ao princípio de humanidade, certo? Então, esse vai ser um cenário, ou seja, um cenário bastante efervescente para o começo do século XX, um cenário bastante movimentado. E a gente precisa falar também de como se encontrava a arte, a literatura naquele momento. E é aí que eu volto no ponto da gente voltar nas escolas anteriores, certo? A gente ainda vai ter uma influência parnasiana muito forte dentro da arte num todo. Por quê? Porque o parnasianismo, vamos lembrar que o pré-modernismo não foi uma escola literária, então ele não se criou uma tendência, certo? Então o que ainda estava em vigor o que era uma influência parnasiana, ou seja, uma forma de literatura e de poesia muito rígida, ou seja, uma poesia que se voltava à perfeição formal da construção daquelas letras em si. Ou seja, ainda havia uma tendência elitista na literatura brasileira, certo? E isso foi uma válvula de escape para que os modernistas, enfim, contestassem e tentassem acabar com essa tendência parnasiana. Como eu falei na aula sobre o parnasiano, Olavo Bilac, ele vai ser uma das figuras praticamente crucificadas pelos modernistas, porque tudo aquilo que ele pregava de arte pela arte, do belo pelo belo, vai cair por terra, então ele vai ser o principal alvo dos ímpetos modernistas. Mas a gente vai ter uma influência estrangeira muito forte e ao mesmo tempo também muito elitista dentro da cidade de São Paulo e no Brasil no todo. A gente vai ter uma série de companhias de teatro francesas, ou seja, as companhias vão expressar o teatro em língua francesa, ou seja, uma língua que nem todos podem consumir, ou seja, não vão perceber gírias, expressões e significados que só quem aprendeu francês consegue compreender. E também a gente vai ter óperas italianas no Teatro Municipal, ou seja, a música que havia no Brasil à época era uma música estrangeira. Então isso está muito ligado à questão linguística. Se não soubesse compreender o italiano, se não tivesse o domínio ou conhecimento da cultura italiana, não era possível consumir música. Ou seja, percebam como a arte um todo e todas as manifestações nesse sentido, elas estão ligadas a um grupo só privilegiado, um grupo que só tem acesso a esse tipo de cultura. Então, ou seja, perdão, vai ser uma arte legada a poucos. E isso, lógico, que não vai estar ligado às minorias, às classes mais inferiores. E a arte num todo, ela vai ser uma arte acadêmica e bem comportada. O que seria uma arte acadêmica? Seria uma arte mais técnica, uma arte formal, em que teriam valores, ou seja, os valores que não ofendam a uma classe conservadora, mas muito mais do que isso, para você produzir arte, você precisa seguir uma série de métodos e cursos acadêmicos, ou seja, você precisa estudar arte. Ah, não, mas eu consigo expressar o que eu sinto dentro disso, eu consigo ter uma boa técnica de cor, experimentos, de traços e tal, mas se não está dentro dos princípios acadêmicos, de toda a ordem, de todo aquele contexto acadêmico, né? Ou seja, entrar numa academia de arte, numa escola de arte, a sua arte não considerava. Então você precisava de toda aquela ideia de diploma, de metodologia, enfim, algo muito conservador para não ofender o bom gosto da época. Esse é o cenário da arte paulista e brasileira, ou seja, uma arte elitista e legada a poucos. O contexto em que se encontra a Europa, ele não vai influenciar politicamente diretamente no Brasil, certo? Mas algumas tendências da Europa elas vão ter um papel muito importante no Brasil. A Europa viveu uma espécie de crise que vai culminar na Primeira Guerra Mundial. E os artistas europeus, de alguma forma, estavam voltando a sua arte num contexto mais existencial, mais humanista. Ou seja, eles estavam questionando qual era o valor da vida humana diante do contexto da guerra. Mas o Brasil não estava envolvido diretamente na guerra, então a arte e o contexto social brasileiro não se voltou a essa mesma perspectiva que a Europa vivia naquele momento enquanto arte e literatura. Mas já haviam essas novas tendências que a gente chama de vanguardas europeias.
que vai ser todos aqueles ismos, o futurismo, o cubismo, o fauvismo, o dadaísmo, o surrealismo. Todas essas tendências estavam em vigor na Europa e eram tendências por toda a Europa. Portugal, o modernismo português, bebeu muito dessas vanguardas europeias. O Fernando Pessoa e o Mário de Sá Carneiro vão ser dois autores que vão ajudar a fundar uma nova literatura em Portugal, ou seja, uma literatura muito mais moderna, e eles vão se pautar nessas vanguardas. Os heterônimos de Fernando Pessoa têm umas tendências a cada uma dessas vanguardas em si. Mas a literatura brasileira não vai voltar diretamente. E aí a gente vai entender por que o Brasil não bebeu diretamente dessas vanguardas, embora elas influenciassem o Brasil. Certo? Porque a gente não pode afirmar que o Brasil bebeu diretamente dessas vanguardas. Primeira coisa, o Oswald de Andrade, que vai ser um dos nomes mais precursores do modernismo, mais significativos, ele vai lançar um texto chamado Manifesto Antropofágico. O antropofagismo, vamos falar de antropofagismo. O antropofagismo nada mais é do que uma espécie de canibalismo. Toda aquela ideia que a gente tem de canibalismo, lá de comer carne humana, ela não é apenas comer a carne humana. Não, os povos primitivos que consumiam a carne humana, eles não se consumiam apenas por serem animalescos, por maldade, por gosto, por coisas horrendas. Tinha um princípio espiritual, que isso a gente chama de antropofagismo. O que é o antropofagismo? É você matar o seu inimigo, você comer a carne do seu inimigo, a fim de que as virtudes e qualidades do seu inimigo você absorva ao consumir a carne. Então, por isso, essa tela da Tarsila Amaral se chama Abaporu, aquele que come, traz toda essa síntese do desejo modernista de consumir aquilo que era estrangeiro, certo? Então, as vanguardas, mas consumir aquilo a fim de valorizar a cultura nacional. Então, a gente vai ver um momento aqui em que a arte e a literatura começam a criticar aquilo que vem de fora com a grande questão. O Brasil não produz a sua própria arte. Devemos ainda importá-la de fora? Não. Devemos produzi-la aqui dentro, sem demonizar aquilo que vem de fora, aproveitando aquilo que vem de fora e adaptando ao cenário local. Ou seja, precisava-se fazer uma arte brasileira sem desmerecer o que vem de fora. Ou seja, adaptar as tendências que vinham de fora à realidade local. Não com aquelas tendências igual no romantismo, no arcadismo, certo? Mas uma tendência que valorizasse os elementos da construção da identidade nacional. Então, um grande termo que ajuda a difundir e definir a ideia de modernismo é construção da identidade nacional. Gravem e anotem que isso vai ser fundamental para compreender a ideia do desejo modernista. Certo? Então, o modernismo vai trazer o quê? Questionamento do comportamento literário, artístico e intelectual no Brasil. Ou seja, o Brasil não produz a sua própria arte e o Brasil não produz uma arte que reflita a realidade local, os elementos e as cores local do Brasil. Então precisa se criar uma identidade nacional. O Brasil precisa saber quem que é. Em linhas gerais, a gente pode trazer a ideia de que o Brasil estava sofrendo uma crise de identidade logo depois de deixar de ser colônia de Portugal. Então o Brasil precisava encontrar-se e produzir aquilo que ajudava a identificá-lo. Mas, em linhas gerais, a gente pode ajudar a definir o modernismo como uma reação ao parnasianismo, uma reação ao elitismo que o parnasianismo pregava dentro da arte. E o antropofagismo, a ideia de absorver aquilo que vem de fora e adaptar à realidade local, também vai ajudar a gente a compreender muito da ideia do modernismo. Mas o modernismo, a gente vai ter 3 fases. Coloquei terceira fase porque eu sou trouxa, mas são 3 fases distintas, mas reagrupadas. Distintas porque elas não têm a mesma proposta estética, mas elas têm a mesma proposta intelectual, ou seja, representar o Brasil fielmente dentro da literatura. Mas, se a gente, ao longo das aulas sobre o modernismo, vocês vão perceber que a primeira fase nada tem a ver com a segunda, e a segunda e a primeira nada tem a ver com a terceira. A terceira, inclusive, nega a primeira. Mas eles estão dentro de uma lógica que é o quê? Revelar um Brasil através da literatura, de uma forma fiel, claro. Bom, aqui é o cartaz da Semana de Arte Moderna. Então a gente precisa entender o que foi o evento Semana de Arte Moderna. O que houve nesse evento, qual era a proposta desse evento e qual foi a reação desse evento. Basicamente, a semana ela aconteceu em 13, 15 e 17 de fevereiro no Teatro Municipal. Então, ocorreram 3 dias de bastante produção artística. E o que foi essa produção artística? Nada mais foi do que um confronto com o gosto
estético que se tinha na época, ou seja, foi um confronto àquilo que era tradicional e aquilo que era elitista, aquilo que incomodava. E um grande lance da Semana de Arte Moderna, a gente está falando de uma época que os meios de comunicação eram muito escassos, muito vagos. E não se tinha muita ideia de que era a Semana de Arte Moderna. Então, pela imprensa e pelos meios artísticos, se tinha notícia que ia acontecer um evento denominado Semana de Arte Moderna, havia curiosidade, mas não havia certeza do que havia ali. Então foi como uma surpresa ao chegar e ver o evento. Os artistas tradicionais, que estavam muito ligados à elite e esse gosto tradicional, tiveram um choque imenso, porque em nenhum momento eles podiam imaginar que isso fosse um enfrentamento diante daquilo que eles conheciam como arte. Então eles, ao deparar com o evento, eles tiveram um choque muito grande que teve uma repercussão ao mesmo tempo positiva para uma parte da imprensa e também de quem consumia a arte à época, né, da crítica de alguma forma, mas também teve uma aceitação muito boa em certo sentido, né? Mas o que demorou, o modernismo demorou algum tempo para ser aceito pela imprensa e pela crítica de uma forma geral. O Monteiro Lobato, apesar dele ter escrito obras lá, como Urupês, obras que ensaiavam, e o Presidente Negro também, outra obra bem significativa, ele criticou muito os ímpetos modernistas. Ele falou que estavam fazendo uma loucura, que eles não tinham nexo, que estavam burlando tudo que o Brasil podia produzir de necessário à arte. Então ele escreveu uma crítica muito ruim ao que os modernistas pregavam. Mas anos mais tarde ele se retratou e disse que não sabia o que estava falando e que não sabia também o quão significativo poderia ser o modernismo para a contribuição da construção da identidade e da cultura nacional. Então, no primeiro momento, o modernismo vai ser totalmente crucificado pela crítica, certo? Então, no evento aconteceram o que? Leituras de poemas, de textos poéticos e também textos em prosas, espetáculos de música e dança. Vamos lembrar que se a gente está falando de Semana de Arte Moderna, não propriamente voltando à literatura, se voltou apenas para a literatura, apenas teve um impacto mais forte na literatura. E teve conferências, ou seja, debates, pequenas palestras, conferências sobre arte e literatura e exposições, né? A gente vai ter duas figuras que são bem significativas e femininas dentro desse contexto, que vai ser a Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. Então a gente vai ter a representação das artes visuais e plásticas muito forte aqui no modernismo brasileiro e dialogando de alguma certa forma com a literatura. Os envolvidos nesse evento, como eu acabei de falar, a Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral, Vicente Monteiro de Cavalcante no campo da pintura, das artes visuais, o Heitor Villa-Lobos e Guilmar Novaes na música, e a literatura, como eu trouxe, ela vai ter nomes muito mais significativos. A gente vai ter o Ronald de Carvalho, que vai influenciar muito lá o modernismo português, o Menotti Del Pitta, o Oswald e o Mário de Andrade, que não são irmãos, não tem nada a ver, o Andrade é coincidência apenas, que vão ser os nomes mais fundamentais para a construção do modernismo no Brasil. Guilherme de Almeida, Borba de Moraes também. A gente vai ter o Alcântara Machado, o Manuel Bandeira. Então a gente vai ter bastante autores dentro da literatura produzindo um novo conceito de Brasil e também de língua nacional. Basicamente, gente, o modernismo foi uma efervescência cultural. Efervescência por quê? Porque ele mexeu em bastante pilares da arte. Então houve uma relação, uma transformação dentro da música. A gente vai ver um pouquinho de samba sendo reconhecido, porque até então o samba era uma música ligado muito aos imigrantes, os escravos africanos, porque não foi uma imigração natural, foi uma imigração forçada. Então ele sempre foi muito escrachado, as referências do samba até então, por estar ligado com os povos africanos em si, também a crença deles. A gente vai ter a pintura ainda bebendo das vanguardas europeias, mas com outras possibilidades dentro do Brasil, ou seja, reviraram aquilo que se tinha de conceito de boa arte na Europa e também nas elites aqui dentro do Brasil. A gente vai ter também esse confronto ao gosto acadêmico, ou seja, aquela arte muito bem feita, muito bem construída, muito bem estudada, muito dentro de um padrão, de um molde. Então a gente vai ter um momento em que a arte ela vai ser produzida com qualidade e com questionamento em todos os seus campos em si.
O Graça Aranha, que vai ser um autor também lá do pré-modernismo com o Canaã, ele vai fazer o ataque à academia, ou seja, ele vai atacar todo esse bom senso de se produzir uma arte refinada, uma arte com técnica, uma arte com qualidade. O Manuel Bandeira vai ler dois poemas que é muito significativos, que é Os Sapos, que é uma sátira, basicamente, do parnasianismo dentro do próprio molde parnasianista. Então, um texto muito fabuloso acerca daquilo que os parnasianos colocavam e mostrando quão vazio era a proposta literária e estética deles. E a inoclastia, quando eu digo inoclastia, é uma espécie de ofensa ou de ataque a imagens sagradas. E não que tenha a ver com religião, mas a inoclastia que a gente coloca dos jovens modernistas é eles confrontarem realmente figuras que eram canonizadas, que eram praticamente sagradas dentro da arte e da literatura. Então eles foram muito afrontosos quando eles começaram a impor os primeiros ímpetos, as primeiras ideias do que eles tinham enquanto revolução artística de ruptura naquele momento. E após o evento a gente vai ter, como eu trouxe, um choque para o bem e para o mal. A imprensa vai ficar deslumbrada, porque de alguma forma a imprensa acolheu muitas ideias modernistas, mas não estava sabendo lidar. Então por isso a gente traz que eles ficaram deslumbrados, mas em choque. Gostaram, mas não sabiam até que ponto se aquele gostar era certo. Porque ainda havia aquela ideia do gosto acadêmico, do bom senso, do gosto refinado. E aquilo tudo atacava o gosto refinado. Mas, de alguma forma, esses modernistas precisavam espaço dentro da mídia e também das artes para difundir aquilo que eles colocaram na Semana de Arte Moderna. Isso a gente vai ter duas revistas que vão ajudar a divulgar muitos autores modernistas, que é a Claxon e a Estética, revistas que ajudaram a difundir. Hoje em dia a gente tem revistas de literatura, só que elas não têm uma repercussão muito grande, mas na época, imaginem, quando os meios de comunicação eram mais escassos, o quão importante era os autores modernistas serem publicados em revistas consumidas enquanto meios de divulgação de arte no Brasil. E a gente vai ter dois textos que são do Oswald de Andrade, que eles basicamente constroem um novo conceito de literatura no Brasil, que é um manifesto para o Brasil, em que o Oswald tenta resgatar todo o valor da cultura nacional a partir do descobrimento, ou seja, valorizar a figura do indígena que sempre esteve aqui, que sempre pertenceu a essa terra e de alguma forma foi o primeiro brasileiro a chegar nessa terra, o primeiro brasileiro a estar antes dos portugueses, e ele vai defender uma poesia muito mais genuinamente nacional. E o Manifesto Antropófago, que vai ser a tentativa de absorver aquilo que vem de fora, adaptando a realidade local e absorvendo aquilo que há de bom lá fora, sem deixar de ser nós mesmos. Aqui vocês podem ter uma ideia do que foi o Manifesto Antropófago. É basicamente esse texto. Então vocês podem ver que é apenas uma página de jornal em si. Mas a gente vai ter uma obra muito forte do Mário de Andrade, que vai ser o Macunaíma. O Mário escreveu outros textos, como Amar, Verbo Intransitivo, que é um romance maravilhoso que ele escreveu. Mas a obra que vai difundir, dialogar diretamente com o modernismo é o Macunaíma, que vai ser a obra em que ele constrói a figura a partir de uma lenda do folclore indígena, que ele constrói aquela ideia de o herói sem nenhum caráter. Esse é um romance bem esquizofrênico, se vocês puderem um dia ler, porque o Mário vai fazer vários experimentalismos de linguagem e ele vai trazer um pouquinho dessa influência das vanguardas europeias. Então ele vai experimentar um pouco de cubismo, de dadaísmo, de surrealismo, ou seja, pegar trechos de parte. O Macunaíma, para vocês terem uma ideia, horas ele está na Amazônia brasileira, horas ele está em Buenos Aires, ele toma banho no rio e logo ele é um indígena quase negro, na verdade. Ora ele toma banho no rio e se transforma num príncipe loiro. Ele, enfim, tem relações de amor com as suas cunhadas e ninguém desconfia que é ele. Então ele vai se valer bastante dessa influência, dessa construção das vanguardas europeias. E o Macunaíma nada mais é que a alegoria da nação brasileira. Ou seja, o Mário constrói, a partir de uma lenda real do Macunaíma, que vai trazer a nação brasileira como uma nação que se deslumbrou com a ideia de civilização trazida pelos europeus e portugueses, mas que sempre teve um encanto pela sua terra. Ou seja, o que o Mário vai querer discutir aqui de forma geral é a miscigenação, como o Brasil é composto por aquilo que os europeus trouxeram de fora, ou seja, aquele conceito de civilização, de progresso, né, todas aquelas ideias iluministas. Mas
sem desvalorizar o que o Brasil já tinha enquanto riqueza natural como riqueza cultural, ou seja, a arte e a cultura indígena também se valendo aqui. Então o Macunaíma vai ser a síntese da figura do brasileiro, nem pelo bem nem pelo mal, mas uma figura autêntica entre o primitivismo e o progresso da civilização. Essa é uma obra bem bizarra para vocês, se vocês não fizerem a leitura de acordo com o contexto do modernismo, né? O Manuel Bandeira, ele já era um poeta relativamente renomado, mas ele ajudou muito a difundir a ideia do modernismo. Ele não tem uma obra que a gente possa dizer que seja uma obra modernista. Ele tem textos modernistas em si ligados muito com a ideia de contestação e ruptura, como Os Sapos e a Ode ao Burguês, né? Mas ele vai ter obras que de alguma forma refletem muito das inovações propostas pelo modernismo, como Libertinagem, que é uma obra só de 1930, então é passado muito da primeira geração modernista, né? Nessa obra ele vai refletir bastante aquilo que os modernistas colocavam como uma poesia renovadora, uma poesia experimental, em que o Manuel Bandeira vai utilizar uma nova linguagem, ou seja, uma linguagem mais desprendida, mais longe do formalismo que era colocado até então pelos parnasianos, e temáticas renovadoras, ou seja, não vai se voltar para temas belos. Ele vai falar de alguns temas, inclusive, muito banais. O Manuel Bandeira passou boa parte da vida dele sofrendo de pneumonia, então ele vai rir, por exemplo, da própria morte, da própria doença. A doença vai ser o tema dele, então ele vai usar bastante humor, ironia, erotismo, deboche, sacanagem dentro da poesia dele em si. E ele vai fazer uma poesia, gente, que reflete muito da carência do Brasil, que era uma poesia que falasse mais do cotidiano, uma poesia que tivesse mais ligada ao dia a dia e à realidade. Não vai fazer uma poesia tão subjetiva e fora daquilo que é real. Um dos poemas que é mais significativo dele é a Poética, em que ele fala: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço, senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de vocábulo. A crítica ao parnasianismo, aos termos dicionarescos e eruditos que eles se valiam. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, os lirismos dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Então percebam que essa ideia de lirismo que ele traz é um lirismo que se liberta e um lirismo renovador, um lirismo que se permite a pensar o que é lírico, não impor o que é lírico em si. Manuel Bandeira é sensacional. Aqui, essa obra, eu acho uma das obras mais maravilhosas do modernismo brasileiro, que é o Brás, Bexiga e Barra Funda, que na verdade são 3 localidades de São Paulo. O título aqui, o subtítulo, na verdade, do livro, Notícias de São Paulo, se refere o quê? A fragmentos urbanos. Essa obra são de pequenos contos que retratam o quê? O cotidiano, os costumes e uma espécie de herança cultural dos imigrantes, não só italianos, mas portugueses também, que construíram a cidade de São Paulo. Então vai ser um retrato da migração e da periferia paulistana. Hoje, aqui no Sul, a gente tem uma ideia muito falaciosa e até preconceituosa de migração como uma coisa boa. Nossa, sou filho de polonês, eu sou polonês. Não, cara, você nasceu em Piraquara, cara, como você vai ser polonês? Não, porque meu pai, a minha família é polonesa. Cara, sua família nasceu fazenda Rio Grande, cara. Como vai ser polonês ucraniano? Então aqui no Brasil, no sul do Brasil, tem essa forçação de identidade. Eu que sou lá de Santa Catarina, vejo a gente alemão, cara. Teu RG é de Florianópolis, cara, como que você vai ser alemão, cara? Então existe essa falácia de achar que ser imigrante é coisa muito boa. Mas esses imigrantes italianos que chegaram, principalmente em São Paulo no começo do século, eram os caras fudidos, os caras perrapados, os caras que não tinham nada por nada, que tinham que viver na periferia. Então o Alcântara Machado vai trazer o retrato desses imigrantes dentro de São Paulo, dos costumes. Eu recomendo para vocês um conto bem curto do Alcântara Machado, que é muito triste, da história de um menino imigrante italiano, Gaetaninho com G, Gaetaninho, que conta a história de um menino que sonhava andar de carro, né?
E um dia ele sonhou que estava andando de carro, mas ele estava andando de carro porque era o velório da tia dele. Então ele acorda assustado, a mãe briga com ele e tudo mais. E ele vai jogar bola na rua com os amigos, e a mãe chama e tudo mais. E outro dia ele foi jogar bola na rua e ele foi atropelado pelo ônibus, pelo bonde que o pai dele estava andando, né? Enfim, o Gaetaninho vem a morrer. E o final do conto mostra que o Gaetaninho enfim conseguiu andar de carro, mas só que era o carro da funerária. E quem era no banco da frente, junto com o funerário, era o melhor amigo dele que estava andando enfim de carro, que era um desejo das crianças na época. Então, Alcântara Machado vai trazer uma literatura que se volta bastante para essa construção da identidade paulistana a partir da imigração. Ele vai trazer um linguajar próximo do cotidiano, ou seja, uma linguagem mais solta na literatura, que era ainda uma espécie de renovação para a época, e vai trazer a variação linguística muito próxima do falar do imigrante. Então vai ter bastante estrangeirismos e termos híbridos que equivalem a palavras brasileiras e também europeias em si. E vai falar também bastante do apego que muitos imigrantes forçados a vir para cá sentem ainda da sua terra, dos seus costumes e tudo mais. Leia, essa obra é bem bacana. Aqui, gente, tem um poema do Mário de Andrade que eu acho que ele ajuda a gente bastante a refletir sobre o que é o modernismo no Brasil, que é o descobrimento, né? Quando a gente fala de descobrimento, a gente logo pensa Pedro Álvares Cabral, as caravelas e tudo mais. Mas esse poema aqui fala muito sobre a questão de quem é o brasileiro afinal. O brasileiro é o indígena, é o negro, é o europeu? Não. Quem é o indígena afinal? Então o Mário fala: a bancada da escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um frio-me por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou e está dormindo. Esse homem é brasileiro, que nem eu. Então o que o Mário coloca? O Mário, dentro do seu conforto, do seu luxo de homem burguês, branco, hétero, não, o Mário não era hétero, mas dentro da sua normalidade, da sua vida confortável, e também dentro de uma vida muito desgraçada, de um homem longe da realidade dele, ambos eram brasileiros por pertencerem a toda uma história da nação. E o verdadeiro descobrimento que se faz do Brasil não é o descobrimento feito pelos portugueses de uma terra, mas o descobrimento que os modernistas trouxeram sobre um Brasil que sempre existia e precisava ser descoberto por quem? Pela literatura. E esse poema aqui do Oswald de Andrade trabalha muito com a ideia que a gente tem de erro de português. Você fez um erro de português na prova. Na verdade, isso é inadequação linguística. Não existe o erro de português. E o erro de português que o Oswald fala, ele fala exatamente do qual foi o erro do português em si. Então ele fala: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então ele mostra o quê? Que o português se impôs ao chegar no Brasil, que ele não deu voz para aquilo que era a cultura indígena. Ele se impôs aqui no Brasil, quando a verdadeira cultura local era a cultura indígena. Mas a partir de todo esse conflito histórico, e esse contato histórico foi se formando a história do Brasil e também a figura do brasileiro, nada mais do que miscigenada em si, certo? Então, gente, vamos resumir aqui o modernismo em linhas gerais. O modernismo vai ser um movimento de ruptura e contestação, podem anotar, um movimento de ruptura e contestação em que se busca construir uma identidade nacional para o Brasil. Construir uma identidade nacional é um dos grandes termos que ajudam a definir o modernismo. Mas muito mais do que isso, produzir uma arte que fale do Brasil, uma literatura que fale do Brasil, e também confrontar o gosto estético, tradicional e elitista que havia nas artes, na literatura. Essa é a primeira geração modernista, a primeira fase que busca contestar e inovar. As próximas gerações vão ter um viés político e social muito mais profundo. Gente, por hoje é isso. Um beijo pra vocês. Cuidem-se. Boa semana, boa noite, bom dia. E o que mais seja, logo a gente se vê. Tchau. Fiquem com